Começa agora. Pré-jogo Esporte Imagem. Fala, nação rubro-negra, aqui quem fala é Gustavo Alan, falando que está começando mais um pré-jogo do Esporte Imagem com os meus amigos Vitor Lira e Arcanjo. Hoje a gente não vai entrar no mérito do jogo contra o Cruzeiro, porque já passou bastante tempo, né? 2 semanas sem jogo do Esporte, né, meus amigos? Chega a dar aquela mazela. Exato. Vamos esquecer, né? Já passou, ninguém Já se passou, lembra mais. ninguém se lembra mais, é uma derrota para ser esquecida, né? Lá dentro do Mineirão. Só salientar um ponto que de Ronaldo Alves fez uma partida excepcional, mas na hora do gol falhou. Eita, foi mesmo, velho. Foi mesmo. Então, zagueiro e goleiro é uma posição ingrata, né? Joga bem, mas se falhar no lance, pode decretar a derrota. Exatamente. Fazendo uma comparação grotesca, né? É tipo, dinheiro não é tudo, mas é 100%. Exato. E não adianta, né? O Ronaldo Alves ter jogado muito bem e acabou falhando ali no gol que começou a vitória do Cruzeiro, né? Por ali. O Cruzeiro não tinha criado muitas chances ainda, né? Acho que dá pra dizer que depois do gol foi que o Cruzeiro começou a se impor realmente. E a equipe do Sport não conseguiu empatar para tentar conquistar pelo menos um ponto lá em Minas Gerais. É verdade. Esporte Imagem. Aqui o apoio é incondicional. Como não vamos falar sobre o jogo contra o Cruzeiro, agora vem Grêmio aí, sábado às 4 horas da tarde, lá na Arena do Grêmio, certo? E aconteceu algumas mudanças que podem mudar alguma coisa do jogo do Sport, inclusive também do próprio Grêmio. O Grêmio veio com alguns desfalques, né? E daqui a pouco a gente vai falar sobre. O Luxemburgo usou essas 2 semanas para treinar bem o Sport, fez algumas modificações, teve a história de Everton Felipe ir pro Spartak Moscou, vai, não vai, negociou, recebeu proposta, não recebeu, aquela coisa toda. Isso tudo fez com que Everton Felipe ficasse de fora da lista final para o jogo, não é isso, pessoal? Sim. Segundo a justificativa do próprio Luxemburgo, né, ele afirmou que o jogador está com milhões de euros. 7 milhões de euros na cabeça. E por isso ele achou melhor preservar o jogador e mantê-lo no banco. Mas vai ter a estreia do nosso querido Wesley, que é recém-contratado do São Paulo, vindo do São Paulo. O Wesley que chegou e rapidamente foi regularizado e já vai para jogo, né? Isso. A grande questão é como o Luxemburgo vai escalar o Sport taticamente falando. Porque o Wesley é um jogador que é volante, mas também pode atuar um pouco mais avançado. Então a gente não sabe se o Sport vai jogar com 3 volantes, com o Diego Souza na ponta ou ali no meio, ou então se ele vai manter o padrão 4-4-2 com o Wesley um pouco mais aberto, juntamente com o Oswaldo, que vai jogar também, né, do outro lado. Exatamente. Enfim, essa é a minha expectativa. E você, meu amigo Vitor, o que é que você acha desse jogo contra o Grêmio? Como foi feito no treinamento, acompanhado aí pelo repórter que cobre o Sport, o Wesley o Sport, no caso, vem atuando no 4-4-2 losango. Diego Souza na meia, o Wesley caindo pela ponta direita, Oswaldo pela esquerda, Patrick e Richel ali ajudando, e o Oswaldo caindo para a ponta esquerda para o ataque com o André na frente. Eu acho que o Wesley deve estrear. O Luxemburgo fez certo de colocar Everton Felipe no banco, apesar de que chegam informações agora na noite de quinta-feira, onde a gente está gravando, que o clube russo desistiu da contratação de Everton Felipe. Por conta de Pedro Rocha, do Grêmio, né? E a cabeça é um jovem, e a cabeça dele deve estar meio balançada ainda, de querer jogar uma Liga dos Campeões e tal. Então eu acho que foi acertada, e Luxemburgo ainda assim comentou dizendo que vai colocar ele no banco, mas por conta de lesão, medo de acontecer alguma lesão e tal, mas não pretende utilizá-lo no jogo contra o Grêmio. Só se for uma coisa muito extraordinária, né? Uma coisa que balançou muito algumas pessoas, muita gente ficou meio que, ih, rapaz, o que tá acontecendo? Foi que nos treinamentos Luxemburgo colocou o Patrick no time reserva e colocou o Anselmo de titular, talvez por alguma situação de jogo ou algo assim, mas muita gente interpretou que aquilo pode ser uma possível troca de titulares ali. Mas pra vocês, o que é que vocês acham que seria importante a entrada de Anselmo para um jogo desse contra o Grêmio? Não titular, mas no decorrer da partida mesmo, o Anselmo entrar nessa partida. Olha, durante a partida acho que seria interessante a entrada do Anselmo com relação a dar mais, digamos assim, consistência no meio campo, né? Eu também não acho que ele vai jogar titular. Ele não deve jogar titular, na verdade. Também não né? acho, não. O time provável já foi divulgado. A gente vai falar mais tarde, completinho para vocês. Mas a entrada do Anselmo, assim, o Anselmo ele tem entrado bem. E com relação a essa mudança do Luxemburgo no treino,
Eu me lembro que na última coletiva, na Ilha do Retiro, depois do jogo contra a Ponte, o Luxemburgo afirmou que ainda não sente o Patrick 100%, ainda quer mais do jogador. Então não sei se ele fez essa pequena alteração só por teste ou apenas para realmente acirrar a disputa com o jogador do Sport, Patrick. Muita gente questiona, inclusive, que o Anselmo poderia ficar no lugar do Richelli por um momento, né? Um pouquinho. E, inclusive, a gente falou no pré-jogo que o Richelli poderia pegar um pouquinho de banco, só pra ele sentir um pouquinho e depois ele retornar, né? Já que ele não tá tendo boas atuações, né? Se for levar em conta as últimas atuações dos jogadores, o Richelli realmente vem atuando um pouco abaixo do Patrick. O Patrick tem se mantido regular, na minha opinião. Mas eu acredito que a dupla vai se manter essa mesma, Patrick e Richelli. A gente espera que Richelli realmente volte ao seu bom futebol e o Anselmo fica ali como uma ótima opção no banco, porque realmente tem entrado bem e é um ótimo volante. Sim, sim. E o bom agora é que o Sport está sem ninguém no DM, tá todo mundo disponível para jogo, não? Neres. É verdade, Neres voltou, não estreou, não fez nada e já voltou a sentir complicada a situação do nosso querido. Desde a época do Santa Cruz, Neres tem esse problema. É pior que o Marco Gonzalez, inclusive. Acho que pior, mais tempo, né? Nem estreou. Falando um pouco do time, Diego Souza tem que ser o Diego Souza. Pra gente se pensar em arrancar uma vitória lá, que é muito difícil. Afinal de contas, o Grêmio é o vice-líder do campeonato e pode encurtar a distância pro Corinthians, já que o Corinthians perdeu. E falando em relação a Patrick ter essa confusão toda que deu nas redes sociais, eu acho uma coisa totalmente normal, apesar de que eu concordo com os torcedores que Richelli deveria sair, dar a vaga para Anselmo ser o titular e a cabeça de área atuar com Anselmo e Patrick. Mas também vamos lembrar que Richelli não é um péssimo jogador, né? Sim, claro. Só uma fase ruim como todo mundo passa. Uma fase ruim como todos passam, até o próprio Diego Souza. E falando, já puxando pro lado do Grêmio, vem com alguns desfalques, né? O próprio Pedro Rocha, que foi pro Spartak Moscou, vendido. Luan, que está servindo na seleção. Jeromel, que sentiu problema na coxa, se eu não me engano. Então vem um pouco desfalcado, mas o elenco do Grêmio é espetacular. É como o Luxemburgo falou, inclusive, na coletiva dele hoje, que o Grêmio, apesar dos desfalques, eles têm peças importantíssimas que podem substituir tranquilamente e continua o Grêmio com o mesmo estilo de jogo, com a mesma intensidade, com a mesma pegada. Então, a dificuldade será a mesma com ou sem desfalque, né? Dá pra gente dizer que o Grêmio tá sem 2 dos seus principais jogadores, pelo menos na minha concepção. Sim. O Jeromel e o Luan são atletas que são referências no Brasil, principalmente na sua no ataque, o Luan tava destruindo. E o Pedro Rocha também vinha numa boa fase, né? Tanto que acabou sendo vendido. Mas tem o Everton, que é uma ótima opção, que era um jogador que não era titular, mas que sempre entrava bem. E eu acho que a dificuldade ela vai ser a mesma, inclusive maior do que foi contra o Cruzeiro, perdão. O Grêmio é uma equipe mais qualificada e acredito que vai dificultar mais. Mas a gente espera que essa semana que o Sport teve aí de descanso realmente sirva para a evolução do time e quem sabe arrancar pelo menos um empate lá na arena do Grêmio. Com certeza. Então, meus queridos, a gente já... Antes de encerrarmos, gostaria que Vitor falasse o time de fato do Sport que já ficou pré-definido para sábado. Né? Sabemos que a zaga já está completa, né? Magrão, Samuel Xavier, Ronaldo Alves. Magrão, Samuel Xavier... Mena tá na seleção, tem Magrão, razão. Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Henrique e Sander. Isso. Patrick Richelli, Wesley e Diego Souza, Oswaldo e André. Vai ser um 4-4-2 no losango, como falei. Agora eu fico curioso para saber como o Oswaldo vai atuar. Se vai atuar mais para ponta ou vai jogar como segundo atacante ali, auxiliando André. Eu particularmente acho que vai jogar como segundo atacante e acabou as pontas, pelo menos nesse jogo. Mas eu não descarto de o Luxemburgo armar o time no papel desse jeito e dar a Renato Gaúcho a escalação desse jeito, e quando for na hora do jogo, Wesley na ponta, Oswaldo na outra ponta e André manter o mesmo esquema. Eu discordo, acho que o Wesley não tem mais aquela força física e deveria ficar ali no meio ajudando Diego Souza na armação de jogada, que Diego Souza vai ser muito bem marcado. Antes de passar aqui para o nosso amigo Arcanjo, lembrando que o Sport vem de vários bons triunfos contra o Grêmio, ganhando no passado lá na Arena. 3-0.
Ganhou na ilha de virada, já vem pelo menos uns 3 jogos de vitória. Apesar de que a vitória do ano passado foi a única do Sport em Porto Lá na Alegre, Arena. em Porto Alegre, então é muito difícil o jogo. Esses últimos jogos contra o Grêmio, a torcida vem tirando onda um pouco com os torcedores lá, mas não acredito num bom resultado não. Qual placar então, pra vocês? Vamos pro palpite agora, né? Finalmente. Palpites. Eu não vou apostar na derrota não, pelo amor de Deus. Segunda derrota seguida fora de casa. Vamos ser otimistas, vamos pelo menos acreditar. Acho que um empate. Uma vitória também não vou sonhar Cravar tanto não, né? mas um empate. Quem sabe, né? A gente voltar a brigar ali pelo G6. E você, Vitão? Eu aposto que o Sport não ganha esse jogo, perde. Não perde feio, perde jogando duro, mas 1-0 pro Grêmio, alguma coisa assim, 2-1, não sei. E lembrando, no caso de uma vitória do Sport, o Sport ultrapassa o Cruzeiro e fica no G6. O Cruzeiro que Mano Menezes bateu o pé dizendo que não sai do G6 nessa rodada porque o Sport não vai ganhar do Grêmio, entre outras palavras. Olha pra aí, olha, senhor Mano Menezes, como é que você tá, meu amigo? É bom mandar isso aí pra jogadores, né, na pré-eleição. Pois é, né? Isso, Luxemburgo até eu pode fiquei utilizar instigado isso aqui. Eu tô afim da tapium. Luxemburgo pode utilizar isso mesmo, rapaz. Mas, meus queridos amigos, a gente agradece a presença. A gente pede desculpas primeiro ao pessoal que tá nos ouvindo, que a gente não fez live essa semana, mas semana que vem estaremos retornando às atividades da nossa live. Como sempre, a gente tá vindo fazendo, e a gente também não leu os comentários da galera hoje. A gente quis deixar um negócio um pouco mais informativo, um pouco mais rápido, mas semana que vem estaremos retornando à nossa programação normal. Meus amigos Arcanjo e Vitor Lira, agradeço a presença de todos de vocês aqui no nosso programa mais uma vez, com seus comentários brilhantes, aprendidos na aula de Josilene. Obrigado, Josilene. E agora com o Hildo. Jornalismo Especializado. Jornalismo especializado, Então, meus amigos, muito obrigado. Galera, se você gostou daí do áudio, clique no gostei aqui embaixo, se inscreve no canal, comente, sugestione, opinem, deem a sua impressão do jogo, façam o que vocês quiserem, para que a gente possa melhorar cada vez mais esse conteúdo, e a gente espera vocês. Se inscrevam no canal, beleza? Nos siga também nas redes sociais, no Instagram, Twitter, Facebook, e nos acompanhe e todas as notícias do maior do Nordeste, do Leão da Praça da Bandeira. Então, um abraço, meus queridos, pelo Esporte Tudo, Esporte Imagem, aqui o apoio é incondicional. Esporte Imagem, aqui o apoio é incondicional.